a sua Bíblia, pegue agora. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, versículo 11, diz assim. Juízes capítulo 6, versículo de número 11, diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu, um só homem? Repete comigo essa frase, por favor. Repete essa frase comigo, é muito forte essa frase. Um só homem. Vamos lá? Um só homem. De novo. Um só homem. Fecha os teus olhos, reclina a tua fronte. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, na tua presença. Ah, Jesus, obrigado porque tu és maravilhoso. Tu és o Senhor que está no controle de todas as coisas. E nós te glorificamos e bendizemos, Senhor, porque tu fazes o que tu queres. Senhor, tudo está, Senhor, no teu controle, Jesus. Tudo está, Senhor, debaixo da tua onipotente mão, Senhor. E a Bíblia, Senhor, nos dá esse entendimento que nenhuma folha da árvore se move se não for pelo teu poder, Senhor. Então, Senhor, tudo, Senhor, está sobre teu domínio. E a ti, Senhor, seja a glória, o louvor, a adoração para sempre. Amém e amém, Jesus. Você pode adorar o Senhor? Se assente então glorificando ao Senhor. Abra o teu coração. Deixa a presença do Espírito Santo adentrar aí, meu irmão. Amém? Esse período bíblico que nós lemos o texto sagrado, ele conta a história de Israel já na terra conquistada. Já Josué não existe. Aqui já há gerações de gerações na terra prometida. Só que é uma coisa interessante no livro de Juízes, que há momentos e momentos na vida dos filhos de Israel. Por vezes eles estavam debaixo da bênção, por vezes eles estavam debaixo da maldição. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração: estar debaixo da bênção ou estar debaixo da maldição não depende de Deus, depende da sua escolha. Como assim, pastor? Sim, porque se você voltar um pouquinho atrás, no texto sagrado, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, você vai ver que Deus apresenta dois caminhos. Com Deus só existe dois caminhos. E é interessante que Deus escolhe dois montes para mostrar ou para ilustrar o que seria esses caminhos. E nesses dois montes, Deus diz para os filhos de Israel: hoje vocês escolhem o que vocês desejam, bênção
ou maldição. Então, eu posso, em cima desta verdade bíblica, dizer: as situações, muitas das vezes, nas quais eu me encontro, foram frutos exclusivos das minhas decisões. Se você voltar um pouquinho nesse próprio texto que eu li no capítulo 6, você vai ver que o início do capítulo 6 vai iniciar dizendo: e tornaram os filhos de Israel a fazer aquilo que era desagradável ao Senhor. E o Senhor, em consequência desta decisão, os entregou na mão dos medianitas. Deus entregou eles na opressão dos medianitas, porque Deus o quis, ou porque foi uma consequência de uma decisão direta dos filhos de Israel fazer aquilo que desagradava a Deus. Então, antes de nós precipitadamente culparmos alguém por situações que nós nos encontramos, porque nós temos uma síndrome terrível em nossa vida, que nós queremos um culpado. Nós queremos um culpado. Por exemplo, se eu sair com o meu carro aqui a 100 por hora nesta rua, que é uma rua urbana, estreita de 6 metros, e eu não conseguir vencer a curva que está lá na frente, e eu capotar com o meu carro, bater no muro, eu vou dizer: diabo desgraçado, havia um demônio sentado na esquina. Será que é isso, irmão? Ou fui eu que desrespeitei uma lei de trânsito que diz que em vielas e ruas residenciais a velocidade é 40 por hora? Quem está entendendo? Então, irmãos, eu não estou sendo aqui o advogado do diabo, mas nem tudo é culpa do diabo. Nós temos que ter a consciência de que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas isso não quer dizer que Deus não está pronto a ouvir o nosso clamor. Isso não quer dizer que Deus não está sensível às nossas orações. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não desprezará. Se nós tornarmos os nossos corações a Deus, se nós tornarmos os nossos corações ao Senhor, olha o que está escrito ali no capítulo 6. E a Bíblia diz que eles empobreceram muito, no versículo 6, por causa da sua má decisão. Os medianitas oprimiam. Os medianitas roubavam as colheitas. Tudo que os filhos de Israel plantavam, tudo que eles faziam, era como parecido no profeta Miqueias, que está escrito lá, que muitas vezes no nosso labor, o esforço diário, angústia diária, parece que nós colocamos aquilo que duramente nós plantamos e colhemos em um saco furado, colocamos por cima, mas como ele está furado, ele sai por baixo. Era assim que estava acontecendo com os filhos de Israel, em especial na tribo de Manassés. E a Bíblia nos diz que, então, se você puder ler no versículo 17, vai dizer: e sucedeu, ou aconteceu, que os filhos de Israel clamando. Primeiro segredo que nós aprendemos nesse texto, ou chave, para não dizer segredo, porque segredo não é contável, né? Então vamos utilizar a palavra chave. A primeira chave para você vencer uma batalha invencível. Se eu fosse colocar um tema nessa palavra dessa noite, nesse culto da fé, eu diria: vencendo uma batalha invencível. O segredo de vencer essa batalha invencível é clamar. Quando nós estamos em situações invencíveis, nós precisamos clamar. E ao clamar, os filhos de Israel lembram o Senhor do seu pacto, lembram o Senhor do seu propósito. E aqui a Bíblia diz que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos medianitas. Então o Senhor lhes enviou um profeta
todo clamor terá como resposta uma palavra profética. Aleluias. Sabe por que precisa uma palavra profética? Porque palavra profética sempre resulta em conserto. O objetivo de toda palavra profética não é desmerecer você. Toda palavra profética ela não vem para colocar você no chão e pisar em cima de você. A palavra profética tem como objetivo exortar você e levar você a um arrependimento, a um conserto. Então escreva uma coisa na tábua do seu coração: palavras proféticas vêm para consertar você e não para destruir você. Aleluias. Palavras proféticas é para gerar em você arrependimento, ou seja, contrição. O que é contrição? Tristeza por ter feito algo errado. Se a palavra profética não gerar esse sentimento em você, ela não é uma palavra profética. Consolar, edificar e exortar é as características da palavra profética. E nós vemos aqui que o Senhor então exorta os filhos de Israel através do profeta dizendo: do Egito eu vos fiz subir. Ou seja, lembra quem tirou vocês do Egito? Lembra quem mudou a história de vocês? Lembra quem transformou a vocês em escravos, em príncipes? Lembra quem os escolheu? Lembra quem os promoveu? Quem vos tirou de um estado de servidão? Então eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiram. Aleluias. Aqui a palavra num português mais clássico diz expelir, mas é a mesma coisa que expulsar. Eu, o Senhor, os expulsei da vossa presença. Aleluias. E aí o Senhor vem e diz: eu sou o Senhor vosso Deus. E não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, e não destes. Mas aqui vem uma exortação do Senhor. Olha que coisa interessante. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que liga a ferida. Só que Deus diz assim, para você entender, é como se Deus estivesse dizendo: você está colhendo o que você plantou, mas você não deu ouvido a minha voz. Você não me escutou. Quando nós não escutamos o Senhor, nós vamos pagar um preço por isso. Aleluias. Mas se nós nos arrependermos, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e sarar a nossa terra. Oh, glória a Deus. Aí sabe o que Deus faz? Deus levanta os improváveis. Deus levanta aqueles que ninguém dá crédito. Deus levanta os simples, como está em Coríntios, na primeira carta, capítulo 1. Deus levanta os tolos, os incautos, para confundir aqueles que acham que são. Aí sabe o que Deus faz? Deus olha do céu e Ele vê um homem que está escondido. Como assim, pastor? Ele vê um homem que está no lagar. Lagar é lugar de pisotear uvas. E sabe o que esse homem está fazendo lá? Ele está separando a palha do trigo. Você sabe qual a diferença entre o joio e o trigo? Os dois crescem juntos e você não pode arrancar. Não pode, não tem como arrancar o joio do trigo. Mas quando é feita a colheita, você separa o joio do trigo. Sabe pelo quê? Pelo fruto dele. Joio só gera palha, trigo gera fruto. Eu não vi nenhum glória a Deus aqui nessa noite. Lá no fim da conta, lá no dia da colheita. Então não se preocupe com o trigo que está crescendo ou com o joio que está crescendo. Deixa eles. Deixa que cresçam juntos. A gente não pode deixar ele crescer muito o joio acima do trigo. Mas deixa que cresçam juntos. Deixa que o trigo sente do lado do joio. Deixa que o joio sente do lado do trigo. Lá no final, aquele que é dono dessa seara, ele vai cortar os dois. E aí sabe como é que você faz? Ele pega o trigo. Se você pegar um punhado de trigo na mão e você esfregar eles, e você soprar, se for trigo,
o fruto fica na mão. Você pega o joio, ele é igualzinho, irmãos, eu estava vendo esses dias, ele é idêntico ao trigo. Agora você pega o joio, bota na sua mão, esfrega, sopra, Jones, não sobra nada, voa tudo, joio é só palha. Aleluias. Aí Deus olha lá do céu e vê um camarada no lagar, que era o lugar de você moer as uvas com os pés, e ele está fazendo o quê? Ele está lá malhando, ele está separando o trigo do seu fruto, para que ele tivesse alguma coisa para comer. Aí chega o Senhor, porque quando você ouve a palavra anjo do Senhor, é uma das manifestações do próprio Deus em forma humana. Deus pode fazer isso, pastor? Deus pode, irmão, Ele é Deus. E o Senhor, o anjo do Senhor disse para Gideão, que está ali, separando um pouco de trigo, numa estratégia. Ei, meu irmão, em tempos difíceis, você precisa de uma estratégia. Como é que eu suporto a aflição do presente século? Boa essa pergunta do apóstolo Paulo, né? Como é que nós vamos suportar essa pressão que está acontecendo nas nossas vidas nesses tempos? Você precisa de uma estratégia. Você precisa estar bem alimentado. E eu não falo aqui só de comida, porque se for só comida, irmãos, Jesus, essa pandemia está fazendo muito mal para nós. Você precisa de uma estratégia alimentar em todas as áreas da sua vida. Uma boa alimentação física, uma alimentação emocional, psicológica. Você precisa estar em contato com as pessoas, mesmo que não seja da forma física, para que as tuas emoções estejam alimentadas. Aleluias. Gideão, para poder ter um pouco de trigo, para fazer o pão, alimento básico, sustento básico da humanidade, ele precisou de uma estratégia. Qual foi? Não é tempo de uvas, ninguém vai procurar-me lá nas uvas. Eu vou cortar aqui o trigo, e eu vou levar para um lugar escondido, eu vou levar para o meu secreto. Aleluias. Por essa razão o Senhor chega para Gideão e diz: oh, homem valoroso, em tempos de crise você criou uma estratégia. Eu vou usar você. Eu vou usar você para fazer algo maior. Irmãos, para mudar situações. Ei, quem está comigo aqui no culto hoje? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Eu quero que você entenda, viu, irmão? Você está entendendo o que o pastor está falando aqui? Em tempos de crise, de angústia, de adversidades, nós precisamos de uma estratégia. Ei, você que gosta de anotar coisas, você que gosta de prestar atenção, você que gosta de registrar, ou guardar no seu coração, mas escreva aí. Para mudar situações, Deus não precisa de multidão. Para mudar histórias, Deus não precisa de multidões. Eu vou repetir aqui para ver se mais alguém com a irmã Daniela dá um glória a Deus. Deus não precisa de multidões. Ele só precisa de um só homem. E eu vou universalizar a palavra homem aqui em humanidade. Deus só precisa de alguém disposto. Mesmo com seus defeitos, mesmo com as suas limitações, mesmo com todas as suas dificuldades, Ele só precisa de um só homem. Ele só precisa de um só homem para mudar a história de um casamento. Ele precisa de um só homem para mudar a história de uma família. Ele precisa de só um homem para mudar a história de uma empresa. Ele precisa só de um homem para mudar a história de um bairro. Ele precisa de só um homem para mudar a história de uma cidade. Aleluias! Mas às vezes nós somos muito teimosos.
Gideão, como um bom conhecedor das histórias que quem sabe a sua mãe e seu pai lhe contaram, dos feitos que o Senhor realizara no meio dos filhos de Israel, disse: o que são feitos dos feitos do Senhor? Aleluias. Aí o Senhor disse para ele: não te mandei eu, que tu vais livrar os filhos de Israel das mãos dos medianitas? Ele só precisa de um só homem. Vou abrir um parênteses na mensagem. Você lembra da mulher samaritana de João capítulo 4? Aquela mulher, ela é extremamente desprezada. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque ela ia meio-dia tirar água do poço. Em qualquer cultura, irmãos, por exemplo, até eu vou dizer pouco tempo atrás, né, mas uns 35 anos atrás, né, eu ia na colônia São José. Um abraço para os irmãos da colônia São José, família do irmão Altair, que sempre assiste aos cultos. Eu vi os irmãos como a irmã Nair, a irmã Undina. Eles levantavam cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, e tinha que descer uns 150 metros até um negócio chamado cacimba. Os novos não sabem o que é isso. Aí lá com 2 latas, sabe aquelas latas de margarina, da Vigor? Tem gente que nem sabe o que é isso. Aquelas latas vermelhas. Lá enchia aquelas 2 latas que levava ali numa canga, lá na cacimba, e dava 40 litros de água. Uma vez eu vi aquela irmã subindo, eu disse: Jesus amado, essa mulher é um monstro. Carregar 40 litros de água no lombo e subir 150 metros. Né? O Johnny sabe lá onde é que era a cacimba, lá embaixo, né? Na igreja de Turuçu. E aquela senhorinha vinha lá, subia, aí lá dentro tinha as talhas, aquelas cerâmicas, um quartinho, e ela enchia aquilo de água. Sempre se buscava a primeira hora da manhã, para que tivesse água para o dia, para o almoço, para os afazeres. Depois, antes da tarde cair, novamente ia lá na cacimba buscar mais 40 litros de água. Essas sim eram mulheres empoderadas. Essas sim eram mulheres fortes. Não faziam spinning, né? Que outras coisas que tem, eu não lembro o nome, né? Quem está entendendo, diga amém. A mulher da Bíblia ia meio-dia. Por que ela não ia às 6 da manhã? Porque ela era desprezada. Ela já tivera 5 casamentos e não deram certos. Agora o 6º homem com quem ela se relacionava, nem marido dela era. E aí você pergunta: mas por que Jesus vai conversar com uma mulher dessa? Meio-dia e sozinho ainda. Meu Deus, Jesus vai se contaminar com essa mulher. Aí Jesus olha para os seus discípulos antes de chegar em Samaria, no poço de Jacó, e diz assim: e era necessário passar por Samaria. Oh, glória. Oh, glória a Deus. E era necessário. Ou seja, aquela era uma ocasião especial. Jesus precisava passar por Samaria. E lá Jesus transforma aquela mulher em um encontro radical, numa mensagem sobrenatural, a vida daquela mulher. Aquela que não era, aquela que não podia, que não se relacionava, que não tinha relacionamentos sociais, que vivia uma vida infeliz. Mas quando Jesus
Até eu fiz uma brincadeira esses tempos com um amigo meu e disse assim: você sabe que a mulher samaritana só teve a vida transformada quando o homem perfeito entrou na vida dela? Como assim? Nós brincando, né? Fazendo aquelas conversas de Bíblia. Aleluias. Porque crente quando se junta, irmão, só fala de Bíblia. Fala de coisas do céu, cânticos, salmos, textos da palavra de Deus, ou coisas da sua igreja. Ah, pastor, eu não sou assim. Hã? Porque ela teve 6 homens, mas quando o 7º homem entrou na vida dela, a vida dela se transformou. E ela foi a primeira missionária a pregar acerca do Messias. E Jesus, que ia só passar por ali, ficou ainda mais 2 dias. E no final do texto de João capítulo 4, as pessoas chegam, a mulher de Samaria e diz: mulher, não é mais pelaquilo que você nos falou. Agora os nossos olhos contemplaram, os nossos ouvidos ouviram. O que aquela mulher foi? Foi a estratégia de Jesus para pregar o evangelho em Samaria. Jesus não seria aceito, mas aquela mulher sendo uma samaritana, e as pessoas vendo a vida transformada dela, eles creram em Jesus. Sabe o que as pessoas às vezes... eu vou falar. Posso falar, irmãos? Sabe o que às vezes falta para as pessoas se converter? Elas verem o que Jesus fez na sua vida. Às vezes as pessoas não estão conseguindo enxergar Jesus na sua vida. O pastor estava indo bem. Eu quero dizer para você que você é uma estratégia de Jesus. Jesus só precisa de uma pessoa, de um só homem, para mudar a história. Assim como Jesus mudou a história de Samaria através de uma mulher, Jesus quer mudar a história das pessoas que estão ao seu redor através da sua vida. Quem sabe, mas você diz: pastor, eu não tenho condição. Quem sou eu? Você sabe que Gideão fez a mesma coisa? Gideão chega para o anjo do Senhor e diz: Senhor, eu sou o menor da minha família. Olha o que diz o versículo. Ai, Senhor meu, como eu vou livrar a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre. Eu não tenho recursos para contratar exército. Eu não tenho condições de treinar um exército. Eu, Senhor, sou de uma família pobre em Manassés. Apesar de Manassés ser uma das tribos mais numerosas, Manassés era uma tribo no seu apogeu, que é o filho mais velho de José, que ali na distribuição das heranças, Manassés e Efraim entram no lugar de José e de Levi. Levi não tem herança, ou seja, não recebeu terras, não recebeu herdade. Por quê? Porque o Senhor separa Levi para uma tribo de culto, uma tribo sacerdotal. Eles não serviriam a si mesmos, mas eles serviriam ao Senhor representando o povo, então não recebe a herança. José é morto, não vai para a conquista, eles levam apenas os ossos de José do Egito. Então seus 2 filhos, Manassés, o mais velho, e Efraim, o mais novo, entram no lugar de Levi e de José. Manassés recebe uma grande porção de terra, de um lado oeste do Jordão e do lado leste do Jordão, dos 2 lados dos rios, ou seja, terra boa, terra abençoada, grandes números, mas se tornaram pobres. Por quê? Porque fizeram aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. Gideão diz: a minha família é muito pobre, na casa de Manassés. A minha família é a menor de todas, e para ajudar, eu sou o caçula da minha casa.
Talvez você diga assim, mas caçula, pastor, o menor? Sim, o menor. Você sabe quem era o menor? O menor era o servo de todos. O filho mais velho da casa recebia porção dobrada de herança. Era uma lei. E o filho mais novo era o que servia a todo mundo. Quem lembra da história de Davi? Davi era o menor de todos. Foi buscado lá no pasto, de trás das ovelhas. Gideão é o menor de todos. E o Senhor lhe buscou escondido lá no lagar. Às vezes a gente tem vontade de dizer para Deus, Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho condições, eu sou impotente, Senhor. Só que o Senhor diz, não te mandei eu? Sou eu o Senhor. Eu vou ir com você. Irmão, se o Senhor é contigo, não é querer ser egoísta, não é querer ser soberbo, não é querer ser, irmãos, orgulhoso, mas se o Senhor é contigo, você não precisa de ninguém. Vou mostrar isso na Bíblia para você. Certa feita, Eliseu estava com seu moço, não era mais Geazi. E a Bíblia diz que os assírios cercaram Samaria e a casa do profeta Eliseu. Sabe por quê? Olha que coisa maravilhosa. Eita, glória a Deus. O rei da Síria fazia projetos de conquista contra Israel. Sabe o que Deus fazia? Revelava tudo para Eliseu. O Eliseu contava tudo para o rei. Aí o rei da Síria fazia de novo. Não, agora nós vamos fazer esse estratagema. Agora nós vamos pegar e fazer essa cilada. Aí Deus revelava ao profeta. E o profeta contava para o rei. O rei da Síria ficou endemoniado. Ele disse, como é que eles sabem os nossos planos? Aí alguém muito com medo chega, ó rei, nós temos um problema. Tem um X9. Sabe o que é X9, né, irmão? Dedo duro. Tem um camarada aqui, lá em Samaria, sabe tudo o que acontece aqui dentro. Mas como? Ah, ele é profeta do Deus Altíssimo. Tem profeta na sua casa, meu irmão? A Bíblia diz que Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas. Se ainda não tem, irmão, levanta um profeta aí na tua casa. Levanta alguém que profetiza na tua casa, que ouça a voz do Senhor. Aí o rei da Síria pegou e mandou, irmãos, um exército, uma companhia que cercou a casa do profeta. Quando o moço do profeta, que é o servo, o discípulo, ele abre a janela, ele se apavora e ele corre para o profeta e diz, ô profeta, nós vamos morrer, ô profeta, nós vamos sucumbir, o exército do rei da Síria está aqui, ele vai nos matar por aquilo que o Senhor tem revelado a você. Irmão, eu tento imaginar na minha limitada imaginação, mas eu tento captar a essência da tranquilidade do profeta Eliseu. Totalmente tranquilo em meio a uma situação de desespero do seu moço. Leia isso no texto em Reis, 2 Reis. E o profeta diz o quê? Maior é aquele que está conosco do que está com eles. Não, eu vou repetir aqui, irmãos, o que o profeta falou, para ver se você dá um glória a Deus. Eu estou meio preocupado com você aqui nessa noite. Maior é aquele que está conosco do que está com eles. Oh, aleluia. Coloque uma coisa no seu coração, irmão, maior é o Senhor que está com você. Do que Covid, do que pandemia, do que preocupação com finanças, preocupação com o teu filho que está afastado da igreja. Oh, maior é aquele que está com você. Aleluias. E sabe o que o profeta fala? Ah, Senhor, abre. Esse é o problema de muita gente. Falta de visão. Você sabe, irmão, eu não se sinta ofendido. Nem você que está me assistindo. Agora não tem tanto em Pelotas, mas antigamente tinha muita charrete. Eu me lembro que tinha um cunhado do Jonas, diácono Jonas, que ele tinha uma charrete prendida. E a nossa alegria de guri era andar com ele na charrete prendida. E
E eu olhei para o cavalo, e o cavalo tinha lá o freio, mas ele tinha uns negócios dos lados dos olhos, um tapa-olho. E eu disse, miséria, para que serve isso? Para que o cavalo tem aqueles negócios do lado aqui, irmão? Você sabe? Para limitar a visão. Limitar a visão. Para que o cavalo enxergue só para frente. Tem muita gente que está exatamente da forma do cavalo. Não se ofenda, por favor. Mas está com tapa-olhos, com a visão limitada. Ele não consegue enxergar o contexto geral. Ele não consegue ver o todo. Ele não consegue visualizar o todo, irmãos. Ele só olha para o problema, só enxerga o problema, só enxerga para a luta. E ele não consegue ver que o Deus que ele serve é maior que o problema. Ele não consegue ver que o Deus que ele serve é maior que a luta. Ele não consegue ver que o Deus que ele serve é maior que a doença. Ele não consegue ver que o Deus que ele serve é maior que a crise. Ele não consegue enxergar que o Deus que ele serve é maior que a pandemia. Visão limitada. Mas eu quero profetizar hoje, meu irmão, que nem o profeta Eliseu profetizou. Ah, Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos do moço. E quando o profeta profetiza, abre os olhos do moço, Senhor. A Bíblia diz que a visão do moço se abriu. E ele enxergou carros e cavaleiros de fogo que cercavam a casa do profeta. E eu quero profetizar para você nessa noite que o Senhor está acampado ao teu redor, conforme diz o Salmo 91, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Oh, glória! Visão, irmão. Abra a sua visão. Pare de limitar o agir e o proceder de Deus. Você serve um Deus grande, que cuida e zela pelos seus. Fique em pé nesse instante, eu quero orar por você. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Já tarde me ligou um irmão, dizendo, pastor, eu estou muito angustiado. Não é da nossa cidade. E eu conversei por horas ali com ele. Ou seja, muitos minutos. E liberei uma palavra profética na vida dele. E ele falou para mim assim, talvez ele não tenha nem notado que ele falou isso. Olha a expressão que ele usou. Eu não enxergava dessa maneira. Às vezes nós estamos tão fixos naquela situação, que os nossos olhos só conseguem enxergar aquilo, e nós não estamos vendo o agir e o trabalhar de Deus ao redor. Nós não conseguimos ver o anjo do Senhor sentado ali. Mas eu quero dizer para você, você é valoroso. Levanta a cabeça. Essa é a primeira mensagem que eu vou pregar desse tema. Levanta a cabeça. Aleluia, Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, por favor, se você não entender, no final do culto você chega para mim e diz assim, pastor, eu não entendi nada. Mas pelo menos eu vou tentar, irmãos. Nem que eu tenha que pregar todinho para você de novo. Eu não sei qual é o midianita que tem se levantado contra a sua vida, contra o seu trabalho, contra a família, contra o casamento, contra os filhos, contra os propósitos. Tem gente assim, pastor, esse ano eu perdi todos os meus planos e projetos. Não, irmão, Deus te deu uma penca de 7 meses para você fazer muitos outros projetos e planos. Se você não aproveitou 7 meses para fazer mais planos ainda, você perdeu tempo, irmão. Ficou em casa o quê? Na sofrência? Ou você aproveitou o tempo que Deus te deu? Aleluia.
Então eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração nessa noite. E você vai conversar com Deus. E vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Senhor, eu quero ser a tua estratégia para mudar não só a minha história, mas a história da minha casa, a história da minha família, a história dos meus filhos, a história da minha empresa. Pastor, você não vai pregar de salvação? Não, hoje é culto de fé, irmão. Hoje é para melhorar a sua vida na terra para chegar no céu. Porque se você entrar em depressão, se você entrar em angústia, você vai para o inferno. Aleluia. Então eu quero que você comece a colocar diante do Senhor qual é a tua necessidade. É espiritual, irmão? Coloca diante de Deus: pastor, a minha fé está fraca. Eu não estou nem conseguindo orar. Eu não estou conseguindo nem ler Bíblia, pastor. Eu estou mal. Então, irmão, diz: Senhor, me ajuda a vencer o medianita chamado desânimo. Eu estou desanimado. Pastor, eu estou ansioso, porque eu penso nas coisas, eu projeto as coisas, eu imagino as coisas, mas elas não acontecem, eu fico ansioso. Então o nome do teu medianita é ansiedade. Apresenta diante do Senhor: pastor, eu estou passando uma prova no meu casamento, a paixão está diminuindo, o amor está diminuindo. Irmão, o nome do teu medianita é problema conjugal. Ore ao Senhor para Deus te dar estratégias para você levantar o seu relacionamento conjugal. Pastor, eu estou desempregado. Então o nome do teu medianita é desemprego. Pastor, eu estou passando por problemas familiares. Então o nome do teu medianita é contenda, dissensão, rebeldia. Eu não sei qual é, irmão, mas agora aproveita esse minuto que eu vou dar para você. E você começa a colocar: Senhor, eu me coloco em tuas mãos como uma ferramenta, uma estratégia do céu para vencer este medianita. Senhor Jesus, eu não sei qual é a luta que os teus filhos estão enfrentando. Eu não sei, Senhor, qual é as suas necessidades físicas, espirituais, materiais, emocionais. Eu não sei qual é o gigante. Eu não sei, Senhor, qual é o inimigo, qual é o exército que tem se lançado. Mas eu sei, Senhor, que Tu pode chegar agora na sua casa, na sua vida, ou no seu íntimo e dizer: homem valoroso, mulher valorosa, eu vou usar você, mas eu não sei, Senhor, como, mas eu sou o Senhor e eu sou contigo. E em meu nome você vai vencer. Em meu nome a doença vai ser vencida. Em meu nome o casamento vai ser restaurado. Em meu nome o emprego vai chegar e bater a sua porta. Em meu nome, aleluias, casamentos serão reestruturados. Em meu nome, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, Santo de Israel, é em meu nome. Oh, glória a Deus. Se o Senhor é contigo, você é vencedor. Se o Senhor é contigo, as coisas vão acontecer. Se o Senhor é contigo, o milagre já aconteceu. Se o Senhor é contigo, coisas vão ser modificadas. Se o Senhor é contigo, estratégias virão na sua mente. Se o Senhor é contigo, sabedoria do céu vai descer ao seu coração. Se o Senhor é contigo, nada te será impossível. Creia nessa noite. Oh, aleluia. Acredita nessa noite, meu irmão. Você que está em casa, vai tomando posse da tua bênção. Se coloque, se disponha. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser uma estratégia tua. Aleluia. Senhor, nós abençoamos a todos os teus filhos. Nós abençoamos as tuas filhas, Senhor, sob o poder que há nesta palavra. Senhor, esta palavra não é minha, esta palavra é tua. E venha sobre os teus filhos, Senhor, realizar o teu querer e o teu agir em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Oh, aleluia. Oh, quem sentiu a presença de Deus aqui? Meu irmão, o Senhor é conosco. Amém. Antes de encerrar,
Eu estava dizendo, Senhor, eu preciso de uma estratégia, eu quero ungir os teus filhos. Mas eu não posso, pelo protocolo municipal, tocar em vocês. Posso tocar um irmão, mas eu não posso tocar um, depois tocar outro, e tocar outro, e tocar outro. Não posso fazer isso. Seria irresponsabilidade da minha parte. E eu disse, Senhor, como é que eu vou distribuir unção para os irmãos? Aí eu lembrei desse negócio aqui, o Espírito Santo disse, não tem uma bombinha lá que você usa para álcool gel? Tem. Então você vai fazer o seguinte, você vai limpar ela. Você vai colocar óleo ali. Você vai consagrar esse óleo. E você vai dizer para os irmãos passarem e você vai derramar um pouco de óleo na mão deles. E eles vão ungir a sua testa, vão ungir a sua casa, vão ungir a sua vida. Então nós vamos fazer uma unção para todos aqueles que desejarem, sem tocar em ninguém. Quem entendeu, diga amém. Esse é o primeiro propósito desse mês de outubro. Eu vou fazer 4 sexta-feira com você aqui, com a temática de Gideão. Eu só fiz a introdução hoje. Gostou da introdução, irmão? Tem mais 3 mensagens no tema, que podem mudar a história das pessoas que estão ao seu redor e a sua história. Porque Deus veio, através de Jesus Cristo, desfazer as obras do diabo. Amém? Pastor, o senhor não está preocupado com a Heloísa? O senhor não falou nada da tal da Heloísa, que é filhinha do Patrick? Irmão, eu acabei de pregar para você que eu tenho que descansar no Senhor. Nós estamos orando incessantemente. Eu peço que você ore pela pequena Heloísa que está lutando pela sua existência aqui. Ela está com meningite. Não se sabe qual é o tipo ainda. O exame leva 72 horas, parece que para sair, né, Richard? É isso mais ou menos, né? Se não me traz minha memória. Para sair o resultado do tipo de meningite dela. Eu creio que é viral. Que não vai deixar sequela nenhuma nela. Que ela vai se restabelecer. Porque afinal, nós temos que crer. Enquanto houver vida, irmãos. Ai, pastor, credo, o sangue de Jesus tem poder. Sabe que Deus me lembrou de um texto de Davi, em 2 Samuel, se não me traz a memória, o 1 Samuel, que ele diz, enquanto tiver esperança, eu vou jejuar, eu vou orar, e eu vou clamar. E é isso que eu vou fazer. Mas ela está bem, irmãos, está reagindo às medicações, e nós temos crido que Deus já fez um milagre. Contamos com as vossas orações, com as vossas intercessões, com o vosso carinho, amém? E eu creio que ela vai contar o seu testemunho aqui quando for grande. E vai dizer, Jesus me curou. Como Jesus me curou com 3 anos de idade com cálculo renal. Outro dia eu conto esse testemunho para você. Amém? Levante a tua mão ao céu. Eu vou consagrar esse óleo agora. Senhor, nós vamos ungir os teus filhos na mão direita. E eles receberão essa unção, Senhor, com um símbolo, Senhor, de separação, como uma estratégia. Serão mensagens sobre eu ser uma estratégia, para vencermos batalhas invencíveis. Nós consagramos este óleo agora, Senhor, para a bênção e ministração na vida dos teus filhos. E, Senhor, colocamos mais uma vez também como igreja a vida da pequena Heloísa, Senhor. Juntamente com seus pais, o Patrick e a Vitória, que precisam do teu afago, que precisam do Espírito Santo, os consolando, Senhor. Porque como pais, nós nos colocamos no seu lugar. E sabemos, Senhor, que a intensidade, Senhor, do momento, pode, Senhor, nos fragilizar, pode nos abalar. Mas nós confiamos em Ti e rogamos como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um dos irmãos, hoje e sempre. Amém.